Meus irmãos, irei compartilhar um relato aqui muito importante que se diz a respeito da natureza do astro intruso do planeta X, ou pelo seu mais conhecido nome, Nibiru. Antes de começar, irei esclarecer a função deste astro. Segundo o mestre Ramatiz, em virtude do seu magnetismo primitivo, denso e agressivo, ele se assemelha a um poderoso imã planetário, absorvendo da atmosfera do globo as energias deletérias, e por esse motivo ele é conhecido também como um planeta higienizador. Vou compartilhar agora um relato do autor que passou por esta situação. Ele compartilha na época em que estava encarnado na constelação do Cocheiro, em Capela. As duas luas no céu de Tríade, naquela noite, estavam estranhamente indagadoras. Pareciam perguntar-me se eu estava satisfeito com o plantio que havia realizado. Sim, elas riam de minha desgraça, uniam-me por meu fracasso espiritual. Em nossas lendas, esses dois satélites naturais de nosso mundo representavam o anjo bom e o mal. A lua mais distante, com tonalidade azul, representava o bem, ou seja, os bons valores da alma. Já a mais próxima e maior, a que tinha matiz avermelhado, representava os caprichos inferiores do homem. Enquanto eu aguardava o retorno de minha esposa, fiquei meditando sobre aquela situação. Sempre ouvimos da boca dos profetas os diversos alertas sobre a chegada do fim dos tempos, momento em que seríamos avaliados em nosso processo evolutivo espiritual, assim como está ocorrendo na Terra neste momento. Entretanto, os incautos que evoluíam no sistema planetário da estrela de Capela, na constelação do Cocheiro, assim como a humanidade atual da Terra, acreditavam que esse dia jamais chegaria, ou então que se tratava apenas de mais uma alucinação de mentes fanáticas. Mas o momento havia chegado. Os rebeldes de duas das 4 escolas planetárias do sistema da estrela de Capela deveriam ser expurgados para um estranho planeta a 42 anos-luz de distância, para lá reiniciarem o aprendizado espiritual que negligenciaram. Sabíamos que seria um desterro para um mundo rudimentar, muito distante da tecnologia e do conforto que já havíamos conquistado, e isso era o que mais me irritava. Eu e muitos dos que seriam exilados haviam auxiliado com muito suor a conquistar os avanços de nosso mundo, porém, tínhamos desprezado os valores da alma. Agora éramos tratados como intrusos no próprio paraíso que ajudáramos a construir. Onde estava a justiça divina que desconsiderava nosso espírito de pesquisa e trabalho? Muitos que seriam eleitos para ficar naquele mundo moderno pouco tinham contribuído, e nós, que tanto fizemos, seríamos expulsos na categoria de criaturas indesejáveis para o progresso futuro. Que os ditos eleitos fossem então expurgados para o mundo primitivo, já que não faziam tanta questão das conquistas tecnológicas ali obtidas. Se a moral lhes era mais importante que o conforto, eles que mudassem para o mundo das cavernas que havia sido destinado a nós, e lá vivêssemos dentro de sua retidão e moral irretocável. Todos esses pensamentos invadiam minha mente confusa, enquanto eu olhava para uma das crateras da lua vermelha, muito mais próxima de nosso planeta do que a lua terrena em relação à Terra, e que parecia imitar um rosto com um sorriso irônico. Pensei irritado: não quero perder esse mundo.
Não vou me entregar sem luta. Naquele momento, minha esposa entrou na varanda. Ela era filha de um dos autorrepresentantes do Templo Mundial de Tríade. Eu me levantei da cadeira com um salto e corri em sua direção, perguntando-lhe: Evelyn, o que disse teu pai? Temos alguma chance de ficar? Ela se jogou na poltrona e falou com desânimo: Andrei, ele disse que será melhor recomeçarmos uma nova jornada no planeta de exílio e que não intercederá para evitar nossa partida. Eu me irritei e chutei a cadeira que estava à minha frente e depois de resmungar alguns impropérios, falei com indignação e raiva incontidas: Teu pai é um monstro. Como pode negar asilo à própria filha? Evelyn me olhou com tristeza e apenas respondeu: Por diversas vezes meu pai nos alertou no passado, no entanto, estávamos surdos para a verdade. Ele falou que precisávamos aprender uma lição de humildade e respeito aos semelhantes. Acredito que ele tem razão, Andrei. Vamos assumir a responsabilidade por nossos erros. Terminamos nos deslumbrando com o que a ciência nos proporcionou e desprezamos os valores da alma. Analise-se, meu amor, e verá que esquecemos gravemente de respeitar e amar nossos semelhantes. A ambição e a cobiça dominaram nossas almas de forma sorrateira e nem percebemos. Agora compreendemos os anos que vivi longe de meu pai me levaram a esse distanciamento dos sagrados valores espirituais. Ele disse inclusive que não me reconhece mais e que deixei de ser a filha amorosa e querida, razão de seu maior orgulho. Lembro-me agora de minha infância, meus sonhos de menina, no que tornei a minha vida. Desde que nos tornamos cientistas, esquecemos-nos dos valores espirituais. Essa febre de materialismo condenou-nos todos. Boa parte dos futuros exilados não são criminosos comuns, como era de se esperar. São apenas pobres criaturas arrogantes e distanciadas de Deus. Depois de breve pausa, em que mantivemos um silêncio mortal, ela concluiu com um olhar perdido em direção ao céu estrelado. Meu pai disse também que se nos esforçarmos, poderemos voltar em breve ao nosso mundo. Vão ser abertas portas de retorno de tempos em tempos para quem atingir a meta de evolução espiritual necessária para regressar. Talvez tenhamos alguma chance de nos libertar em poucos séculos desse mundo primitivo em que iremos viver. Fiquei calado analisando pela janela de nosso apartamento o movimento frenético das ruas, fruto do desespero das pessoas que descobriram, pouco a pouco, que seus dias em nosso mundo estavam contados. Choro e ranger de dentes, a mesma fórmula que Jesus preceituara à humanidade terrena milhares de anos depois, para aqueles que virassem as costas para o código moral de evolução espiritual de seu mundo. O mecanismo de evolução espiritual é único em todo o universo. As escolas planetárias evoluem e os alunos que negligenciam essa evolução devem ser apartados para mundos de aprendizado inferior. Assim é o plano divino. Nós, capelinos, havíamos mordido a maçã do pecado e estávamos perdendo o paraíso. Em breve chegaríamos à Terra para civilizá-la. A raça dita adâmica estava a poucos momentos de sua transmigração de Capela para a Terra. Foi com nossa chegada que a humanidade criou a lenda de Adão e Eva, pois mordemos a maçã do pecado e perdemos o paraíso. Isso ficaria gravado em nosso inconsciente por vários milênios. Em seguida, olhei para meu punho e percebi que naquele momento a marca do exílio estava em alto relevo, o símbolo universal que identifica
os reprovados no processo de seleção evolutiva nos infinitos mundos habitados no universo e que o apóstolo João no livro do Apocalipse interpretou como o número da besta, 666. Olhei para minha companheira de jornada e lhe falei: ontem era apenas um pequeno apagado desenho, como se fosse somente o sutil contorno das veias sobre a pele. Hoje, a marca dos exilados está nítida em alto relevo. Decididamente, o Criador nos pune. Ela me abraçou e disse com carinho e ternura na voz: não adianta lamentarmos. Vamos passear por este mundo que tanto amamos. Vamos nos despedir da tríade e de sua beleza cativante. Em breve, o astro intruso ao nosso sistema planetário rasgará os céus e chegará o momento de nossa partida. A passagem desse asteroide deflagrará o exílio inevitável para esse mundo obscuro que teremos de chamar de lar pelos próximos séculos. Eu sorri e falei mais conformado, demonstrando uma de minhas características mais marcantes naquela época, uma imprevisível alteração emocional. Algumas vezes com o coração em luz, outras em trevas. Sim, é inútil lutar. Nossa alienação com relação aos valores maiores da vida fez com que perdêssemos o importante convite para prosseguirmos com as conquistas deste mundo. Entretanto, outros desafios surgirão no mundo primitivo que nos servirá de escola. Eu sacudi a cabeça com as mãos paradas na cintura e concluí: não consigo compreender como deixamos isso acontecer. Tínhamos todo o conhecimento e a sabedoria para evitar essa falência em nossa caminhada. Parece que fomos hipnotizados por nossa própria ambição e arrogância. Evelyn acariciou meu rosto e disse: tínhamos imenso conhecimento, porém pouca sabedoria, mas meu pai falou que adentraremos nesse novo mundo em uma condição privilegiada em virtude de nossos avançados conhecimentos científicos e por sermos almas portadoras de erros brandos. Encarnaremos no mundo físico, na região mais avançada do planeta. Esse continente chama-se Terra de Poseidon e se encontra em uma dimensão intermediária entre o físico e o espiritual, apenas um nível acima do mundo tridimensional dessa escola planetária. Lá teremos uma vida superior, muito semelhante à que temos aqui em Tríade. Além de auxiliarmos no progresso desse continente mais avançado, seremos chamados a educar e promover o avanço dos povos mais primitivos de outras áreas desse planeta incipiente. Isso implicará instruir também nossos irmãos capelinos que cometeram crimes mais graves. Eles serão exilados conosco, mas habitarão as regiões inóspitas desse mundo sombrio. Deus nos abençoe, meu amor. Tenha certeza disso. Eu meditei por alguns instantes e voltei a refletir. Acredito que teu pai tem razão. Seremos exilados, mas será em condições bem favoráveis. Perdemos a honra de evoluir no sistema de capela. No entanto, teremos ricas oportunidades para crescer e auxiliar o avanço em um novo mundo. Não devemos pensar que esse exílio é apenas sofrimento e descaso da parte de Deus. Nós, como cientistas e amantes do progresso, devemos sorrir para essa oportunidade e não lamentar. Aquele foi um dia estranhamente calmo. A ação sedativa e hipnótica do asteroide higienizador fez os exilados entrarem em um estado de sonolência e alienação. Andavam pelas ruas quase como autômatos. À noite, ele surgiu, então, realizando um espetáculo sinistro no céu, como se fosse uma bola de fogo a sugar nossas almas, levando aqueles que haviam se esquecido que o objetivo da vida é, acima de tudo, evoluir a chama de purificação. E aqueles que fogem desse compromisso, escravizando-se ao mundo das ilusões, precisam ser despertados por meio da dor, já que o amor e a sabedoria não encontraram espaço em seus corações.
aguardamos o momento final sentados em poltronas confortáveis na sacada de nosso apartamento, vestindo nossas melhores roupas e de mãos dadas, sem nada dizer. Ficamos a observar a aproximação daquela terrível bola de fogo que parecia hipnotizar-nos. O imenso asteroide cruzou os céus de nosso planeta, entrando em choque com a atmosfera, causando um assustador espetáculo de cores e sons. O estrondo era ensurdecedor e lembrava o rugido de um leão ansioso por atacar suas vítimas. Apertei a mão de Evelyn, demonstrando-lhe segurança. Ela olhou para mim de forma serena, com um sorriso amável emoldurando o seu belo rosto. Em poucos minutos foi possível ver as almas já desencarnadas sendo atraídas de forma incontrolável pelo estranho objeto nos céus. As almas despreparadas de Tríade gritavam desesperadas de medo, acreditando-se condenadas a um inferno eterno ou então ao aniquilamento. Não demorou muito para os exilados que ainda viviam na esfera física, assim como nós, serem despregados de seus corpos, sofrendo aquela atração irreprimível. Ao contrário do que está acontecendo na Terra atualmente, a passagem do astro intruso no céu promoveu instantaneamente o desenlace físico de todos os exilados que foram carregados de uma única vez para o seu novo mundo, a Terra. O atual processo de exílio planetário de nosso mundo durará cerca de 100 anos, e as almas que serão expurgadas já estão sendo preparadas para o traslado rumo ao planeta absinto de forma gradual e sistêmica. Em questão de poucos minutos, o asteroide passou bem à nossa frente. Segurei firme a mão de minha esposa e disse-lhe: "Sinto-me tranquilo, estarei em breve em um mundo desconhecido onde viverei muitos desafios, mas você estará lá comigo. Isso me traz paz ao coração." Evelyn ficou com os olhos marejados e falou com sua voz doce, asfixiada pelas lágrimas: "Eu amo você e vou estar sempre ao seu lado." Naquele instante, um fogo intenso se apoderou de nossas almas e rapidamente fomos arrebatados de nossos corpos físicos e caíram sem vida. Com a velocidade de um raio, fomos atraídos em direção àquele enigmático asteroide que parecia possuir vida própria. Era um verdadeiro monstro executor. A sensação era de uma pressão atrativa insuportável e ao mesmo tempo de um calor que parecia queimar-nos a pele. Respirávamos rapidamente por diversos minutos por causa da ansiedade incontrolável e também para tentar inconscientemente controlar aquele fogo que parecia nos consumir. E como se uma morte não fosse o bastante, sofremos uma segunda para atravessarmos o portal dimensional simbolizado pelo astro intruso. Foi necessário nos desfazermos não só do corpo físico, mas também do perispiritual. O perispírito é o corpo intermediário que liga o espírito ao corpo físico, e também um veículo de manifestação mais sutil do que o espírito que se utiliza em sua vida espiritual, quando está vivendo fora da dimensão humana. A migração para o planeta Terra exigia que nos despojássemos de todos os corpos elaborados a partir do sistema astral e biológico dos mundos regidos pela estrela de Capela. A viagem dos exilados realizar-se-ia tão somente com a alma, que pode se deslocar na velocidade do pensamento. Depois de alguns momentos de atordoamento, quando em nenhum instante soltei a mão de Evelyn, conseguimos perceber novamente o mundo ao nosso redor. Estávamos todos sendo conduzidos pelo asteroide que continuava a queimar em atrito com a atmosfera do planeta. Assim, em seguida,
Sem aviso prévio, nossos corpos astrais começaram a se desfazer como se estivéssemos derretendo. Vivemos mais uma sensação incontrolável de dor e medo. Evelyn me abraçou como uma criança assustada e soltou um gemido que me cortou o coração. Em poucos segundos deixamos de ter uma forma de manifestação humana. Nossos corpos literalmente se desfizeram. Uma sensação horripilante. Tornamo-nos apenas centelhas divinas, uma chama de consciência feitos à imagem e semelhança de Deus, que assim o é. Víamos somente pelos olhos da alma, pois não podíamos mais nos reconhecer pelos sentidos sensoriais humanos. Era inútil procurar a mão de minha amada. Não tínhamos como nos segurar mais um ao outro. Entretanto, a intensidade do nosso amor nos manteve unidos por toda essa terrível experiência de dupla morte. Um novo e pavoroso estrondo se seguiu e repentinamente abandonamos o asteroide, que era apenas um portal interdimensional. Fomos todos transmigrados de Capella para o sistema solar na órbita do terceiro planeta, a Terra. Tudo isso foi realizado em apenas alguns poucos segundos na velocidade do pensamento. Todo o processo foi conduzido por espíritos de ordem dos arcanjos, seres de evolução muito superior à compreensão humana, responsáveis pela administração sideral dos sistemas estelares envolvidos, Capella e Solar. Eles mantinham-se serenos e nos olhavam com imenso amor e respeito. Isso tranquilizou-nos. Além do mais, percebíamos neles absoluto controle da situação. Nada poderia dar errado. Ao entrarmos na atmosfera terrestre, imediatamente fomos recompondo nossos corpos perispirituais com os elementos astrais e biológicos da Terra. O choque foi dantesco. Para traçarmos um perfil comparativo, foi algo semelhante a estar acostumado a beber água pura em Tríade e ter de beber água lamacenta e contaminada na Terra. À medida que nossos corpos eram reconstruídos com a energia astral do planeta azul, sentimos um fogo queimar-nos por dentro, um sofrimento inenarrável causado pelas energias primárias do planeta. Vários dias depois de penetrarmos a atmosfera terrestre, ainda sentimos esse impacto indesejável, como se tivéssemos sido vítimas de terríveis queimaduras provocadas por desconhecida radiação, ou então sofrido um estranho envenenamento. Somente meses depois conseguimos respirar de forma serena e prazerosa. Isso tudo era ainda agravado pela situação insatisfatória de nossas almas que chegavam ao planeta Terra na condição de anjos arruinados. Eu e Evelyn ainda fazemos parte do grupo que foi premiado com a oportunidade de entrar na esfera vibratória mais sutil de Atlântida, um mundo superior em relação ao restante da Terra, pois se encontrava em uma dimensão menos grosseira. Nossos demais irmãos caíram diretamente na energia rudimentar do mundo primitivo da Terra de então. Depois ficamos sabendo que eles passaram por um longo período de inconsciência, tal a dificuldade de adaptação ao novo mundo que nos abrigaria, a partir daquele momento, há 12.000 anos. Boa parte dos capelinos que ingressaram na esfera primária da Terra quando reencarnaram pela primeira vez sofreu deformidades físicas e distúrbios psicológicos gravíssimos em decorrência de os veículos de manifestação física da Terra, corpos físicos, serem muito primitivos em comparação com os de nossos do antigo mundo. Era algo semelhante a um piloto de Fórmula 1 ter de dirigir carros velhos, verdadeiramente arruinados. O autor segue dizendo todas as situações que ele havia passado de acordo com a sua nova jornada e que algo iria ocorrer no futuro, que seria o grande cataclismo de Atlântida.
tendo os precursores, os exilados de Capela, que não tinham cometido grandes imoralidades, mas que, de acordo com as suas naturezas ainda imperfeitas, foram colocadas no paraíso. Muitos não aproveitaram a misericórdia divina e acabaram derrubando literalmente este paraíso. Atlântida era uma cidade etérica que residia na quarta esfera, na quarta dimensão, e ela foi se rebaixando em recurso das situações desastrosas que ocorreu de acordo com os envolvidos que estavam ali, que haviam sofrido o exílio. Ela foi diminuindo de vibração até chegar à terceira dimensão. As informações citadas aqui anteriormente estão contidas no livro Atlântida no Reino da Luz, de Roger Bottini Paranhos. Um grande livro. Recomendo a leitura, pois estamos nesta mesma situação em época de exílio, em época de transição planetária. Devemos estar cientes da responsabilidade interna que precisamos ter conosco. Convido-os para a reflexão das suas atitudes nesses tempos.